Queridos, eu fico muito contente que a palavra tem transcendido, os nossos cultos e tem chegado em pessoas fora que não estão aqui no nosso contexto. E nós queremos dar continuidade a essa palavra que temos tratado já em outras situações, em outros momentos, outros domingos, que é a libertação do pensamento escravo. E essa é a terceira e última mensagem sobre esse importante tema bíblico. Saímos da escravidão para o estado de filiação. Éramos escravos do mundo, escravos do nosso ego, escravos do diabo. E agora somos filhos de Deus. Só que é preciso mudar a mentalidade. Nós precisamos edificar em nós uma mentalidade de filho. E nós precisamos entender isso na sua profundidade. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 10, verso 38. Jesus na casa de Marta e Maria, que é um texto muito conhecido, mas um texto de uma riqueza impressionante. Lucas, capítulo 10, o Evangelho de Lucas, e verso 38. E passamos a ler. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. É interessante que a Bíblia também diz que um endemoniado, quando foi liberto por Jesus, também ficou sentado aos pés de Jesus. Sinal de libertação de uma vida, sentado aos pés de Jesus. É um sinal de libertação. Uma pessoa que foi liberta, ela quer estar sentada aos pés de Jesus. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Mau sinal, hein? Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu com muito carinho: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, nesse momento, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Que palavra tremenda. E essa palavra nos mostra mais uma vez outro contraste entre a mentalidade de escravo e a mentalidade de filho de Deus. E eu quero colocar aqui para vocês, primeiro, aquilo que vai governar a nossa palavra aqui. Vamos colocar o escravo, que é o contraste. O escravo coloca em primeiro lugar a realização e depois a relação. O filho tem uma relação e realiza a partir dela. Não quer dizer, presta bem atenção, que realizar está errado. Deus nos chamou para trabalhar também. Deus trabalha também. A Bíblia diz isso. Mas aqui não é a lei da soma, que a ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui diz respeito à nossa vida espiritual e
alteração da ordem dos fatores altera completamente o resultado. Se colocamos a realização, o fazer, o esmerar-se, o construir antes da relação, a relação é engolida completamente. E isso acontece na nossa sociedade desde que ela começou a ser edificada em rebeldia contra Deus. O ser humano, por ser a imagem de Deus, constrói boas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. O dinheiro é uma coisa boa? Sim ou não? É bom. Por quê? Porque o dinheiro ele foi construído e inventado, olha só que invenção, para representar coisas materiais e facilitar a troca. Ninguém pode produzir, inventar, fazer dinheiro, quem entende um pouquinho de economia, se você fizer muito dinheiro e esse dinheiro não representar o que é produzido, aí vem a inflação. Então, o governo só pode mandar imprimir dinheiro de acordo com aquilo que é produzido no país. Produz X, tem tanto de dinheiro. Produz mais X, tem mais X de dinheiro. É assim que funciona. Tá? Então, o dinheiro representa. Em si, o dinheiro não vale nada. Se você não tiver as coisas produzidas, você não come dinheiro. Você não come moeda, você não come papel moeda. Ele representa algo que é produzido, certo? Então, nesse sentido, ele tem uma grande utilidade, é necessário para a gente trocar, né? Mercadorias, bom, eu recebo esse dinheiro, vou lá e compro a mercadoria que eu quero, vocês recebem e compram o que vocês acham que é bom, o que querem para vocês. Agora, o que acontece com o ser humano? Uma bela invenção. Aí o ser humano tira o dinheiro do lugar. O dinheiro é para facilitar a relação entre as pessoas. Mas ele vem para o começo. Ele toma a proeminência, ele vem primeiro. E quando ele vem primeiro, ele sai do seu lugar. E aí então, o dinheiro se torna um instrumento de destruição da relação. Por causa do dinheiro, irmãos brigam. Por causa do dinheiro, nações entram em guerra umas com as outras. Por causa do dinheiro, a gente vê uma guerra dentro da sociedade. Por quê? Porque o dinheiro deixa de ser depois e se torna antes. Ele se torna a realização que precede a relação. Então isso dentro da casa funciona a mesma coisa. Quando o dinheiro vem antes de tudo, para o dono da casa, para a dona de casa, para o filho. Não, eu quero que o meu pai me dê coisas. Eu quero que ele me dê isso, aquilo. E depois a relação acaba engolida pela importância que o dinheiro recebe dentro de casa. E a mesma coisa a tecnologia. Todos vocês aí têm um celular na mão. Certo? Espero que não na mão, né? Mas a tecnologia é uma grande realização do homem. Fantástico! Nós fazemos reuniões com a família por meio da tecnologia. Nós temos reunião de oração de manhã com a igreja. Que coisa maravilhosa! Eu acho maravilhoso. Só que, presta atenção, quando a gente faz essas coisas, a relação vem antes da realização. Mas com o tempo, o diabo toma uma coisa, e olha só, isso é desde que começou o mundo, toma uma coisa boa e coloca em primeiro lugar. E aí daqui a pouco a tecnologia, ela não está para facilitar a relação, ela está para ser servida em primeiro lugar. Então você chega numa reunião de família e em vez de cumprimentar, de abraçar, de ouvir, de brincar, de jogar carta, de jogar uno,
ou qualquer outra coisa que seja. Por quê? A realização, a tecnologia ficou em primeiro lugar e a relação, a pessoa que está na sua frente, depois. Primeiro o meio, depois as pessoas. Então você vê que isso vai acontecendo em muitas dimensões. Você vê o conhecimento, por exemplo. Se descobre a solução para o câncer. Você sabia que tem muita gente que diz que existe solução para muitas das nossas enfermidades e nós não recebemos essa solução de enfermidade porque há um interesse da indústria farmacêutica em manter vendendo para nós medicamentos que perpetuem a nossa doença. Porque o interesse da indústria não é solucionar as nossas doenças, mas é nos manter comprando remédios. Porque se a gente deixar de comprar remédio, o que acontece com a indústria? Ela deixa de ganhar dinheiro. Então, o conhecimento que era criado para servir à relação entre as pessoas, livrá-las da doença, da dor, ele se torna um instrumento de dependência. E então a realização vem primeiro do que a relação entre os seres humanos. E você pode pensar em todas as dimensões da nossa sociedade, muita coisa a gente pode pensar, e você vai ver que ao longo do tempo, a realização fica em primeiro lugar antes do que a relação. E nós queremos desafiar vocês, cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos chamados para viver diferente. Nós somos chamados para viver num outro jeito, pensar diferente, andar na contramão, ser sal, ser luz do mundo e não perpetuarmos o estado de vida das pessoas. Porque esse estado de escravidão é um estado de sofrimento. E nós precisamos aprender a viver a vida em abundância que Jesus veio trazer para nós. Eu me lembro de um momento muito especial da minha vida, que foi do meu casamento. E foi um momento que eu vivi como escravo e não como filho. Porque nós estávamos planejando casamento. E eu pessoalmente, queria muito que saísse tudo certo na nossa cerimônia. Então, contratamos uma pessoa para tocar piano, para a entrada, né? E fazer algumas firulas aí no meio da cerimônia. Conversamos com um pastor amigo nosso para trazer a mensagem, que a gente gostava muito. E conversamos com o pastor para que toda a liturgia saísse certinho e tal, detalhes de todos os tipos. E no momento que nós entramos, eu, em vez de curtir o momento, porque o que era importante, mais importante na cerimônia, era a nossa relação um com o outro e nossa aliança com Deus. Mas eu estava tão preocupado. A Cláudia não. Por incrível que pareça, ela é mais detalhista do que eu. Mas a Cláudia curtiu a cerimônia. E eu padeci a cerimônia inteira. Porque o pianista entrava errado. O pianista errava as notas. Eu digo, não é possível. Se esquecia de entrar, eu ficava olhando para ele. Entra, miserável, entra. E ele não entrava. Ficava assim enredando.
O meu pastor, coitado, estava nervoso, eu acho que de tanto detalhe que tinha, ele suava. E ele ia falando as palavras lentamente, quase que eu ficava puxando assim, mentalmente as palavras para ele pudesse falar. E o nosso amigo pastor começou a falar e não parava mais. Ele pregou muito tempo, acho que pregou uns 40 minutos, e nós ansiosos, tudo que eu tinha imaginado na minha cabeça que tinha que ser, deu errado. E eu sofrendo, como um escravo. E a minha esposa, na época futura esposa, curtindo, feliz da vida, sorrindo. Estava tudo uma maravilha para ela. E para mim, uma miséria. Por quê? Porque eu coloquei em primeiro lugar a realização antes que a relação. Então, você pode fazer isso também em casa, viu, dona de casa? A sua casa, homem que está aqui, a sua casa existe para facilitar as relações entre as pessoas. E não para que você sirva a sua casa, para que as pessoas sirvam a sua casa. Já vi gente que cuida tanto da casa, que as pessoas se sentem mal, não gostam de ir, porque pisa no tapete, olha o tapete, vai sujar o tapete, né? Cuidado, não toca aí, vai quebrar. Nessa sala não entra. Cuidado com o cheiro, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então aquilo virou um templo, santo dos santos. Só o sumo sacerdote entra, ou a sumo sacerdotisa. Entendeu? Se tornou um solo sagrado no qual a realização vem antes da relação. Eu não estou dizendo, não estou pregando, eu já sei. Tem muita gente pensando, pastor, o quê? Quer dizer, vai virar bagunça agora? Não. Mas sua casa, você tem que viver como filho de Deus. Sua casa é um lugar que deve facilitar a relação, porque a relação vem antes de tudo. É a prioridade. E vejam o efeito devastador quando nós negligenciamos esse princípio nas nossas vidas. É um princípio, gente, presta bem atenção. É um princípio amplo. E quando é negligenciado, ele tem um efeito devastador que nós vemos aqui nesse texto. 3 coisas nós vemos nesse texto. Primeira delas, tá? Que acontece quando eu priorizo a realização antes do que a relação. Primeira coisa, eu não ouço a voz de Deus. Marta não ouve a voz de Jesus. Jesus está na sua casa. E eu quero dizer para você, Jesus está na sua casa todos os dias. Você já pensou que coisa maravilhosa? Você já pensou isso? E quanto nós podemos dizer que ouvimos a voz de Jesus? O quanto a nossa casa é reflexo de gente que ouve a voz de Jesus. Porque aqueles que querem ouvir Jesus, e a Bíblia é bem clara, devem ter um compromisso com a oração e com o estudo da palavra. A oração e o estudo da palavra é uma prática do discípulo de Jesus. E quem entende isso, se senta aos pés de Jesus para ouvir. Tem muitas pessoas que têm um grande equívoco do diabo, porque o diabo quer que você priorize o fazer antes que o ser, que é que estudar a palavra de Deus é coisa de intelectual. Olha só que grande mentira. Não, isso aqui é para os inteligentes. Os inteligentes é que tem que estudar a palavra. Isso aqui não pertence ao povo comum. Eu quero te dizer que estudar a palavra de Deus é uma prática que todos nós que estamos sentados aqui precisamos. E junto são 2 coisas casadas, é a oração, nenhuma delas pode faltar, é a oração e o estudo da palavra. É o estudo da palavra e a oração. Quando nós chegamos aqui para estudar na quarta-feira, porque estudamos profundamente a palavra, lemos a palavra, nós oramos ao Senhor. Antes de realizarmos, oramos para que o Senhor dê entendimento
Abençoe aquele momento. E ao mesmo tempo, nós pegamos aquilo que aprendemos e levamos para a nossa oração, porque cada momento de oração na manhã que temos com a igreja é baseado na palavra de Deus, naquilo que Deus nos revela. E isso vai construindo dentro de nós uma segurança, porque existe muito crente que nas questões espirituais não tem segurança, e muitas vezes nós nos deixamos levar por qualquer picareta que aparece, porque está assim de picareta. Eu quero te dizer assim, tem um monte de picareta aí que falando em nome de Jesus. Falam muito bonito, falam em nome de Deus, falam coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas que não são a palavra de Deus. E um cristão, um filho de Deus que aprende a ouvir Jesus, que aprende a orar, que busca a Deus, quando você ouve a voz do lobo, você conhece, isso aqui é lobo, não é pastor. Isso aqui não vem de Deus. Isso aqui é picaretagem. Isso aqui é arrogância de homens. Isso aqui é malandragem. Isso aqui tem segundas intenções. Eu aprendi desde cedo o princípio de orar e estudar a palavra. Olha, quando eu sento e ouço algumas pessoas, eu reconheço rápido, não porque eu sou inteligente, porque eu conheço a voz do pastor. E com você é a mesma coisa, você não é enganado, porque se você conhece a voz do pastor, você senta, ouve e diz, essa é a voz dele, essa voz que fala comigo é a voz dele. Por isso, olha o impacto que tem a gente se focar no realizar e deixar a nossa relação com Deus para trás. A gente perde a orientação, a gente perde a segurança, a gente perde a firmeza, porque é fundamental a gente estar amparado nessa voz, porque há muito que eu e vocês precisamos aprender da parte de Deus, o que Deus tem para nós. O plano de Deus é muito amplo, gente. É mais do que aquilo que a gente vê na igreja todos os domingos. Tem mais coisas que nós precisamos aprender. E quando nós começamos a contemplar as maravilhas da palavra de Deus, como isso faz crescer a nossa alma, amplia a nossa visão e a nossa percepção de todas as coisas. Por isso, o filho coloca antes que tudo, a relação. E o diabo, sabe onde é que está? Na pressa. Vamos, não tem tempo para ler, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para orar. Está perdendo tempo. Todo mundo tem tempo para aquilo que julga importante. Presta bem atenção. Todo mundo tem tempo para aquilo que julga importante. Se você não tem tempo para orar, é porque você não julga importante orar. Se você não tem tempo para estudar a palavra, você não julga importante estudar a palavra. E é isso que, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero comunicar para você, para que a gente possa entender que é fundamental, é uma questão de vida e morte, é uma questão de fortaleza, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de estarmos fundamentados. Então, primeiro a relação, depois a realização. Amém? A segunda coisa que nós vemos aqui, que é muito interessante, e por sinal, quero convidar você a orar com a gente de manhã, 7h30 às 8h. A gente é bem pontual, hein? Convido você a entrar no nosso link de oração, estar junto com a gente, perseverando. Eu quero ver um grupo grande da igreja. Quem dera pudéssemos ter todos os membros da igreja orando de manhã, buscando a Deus, começando o dia.
querendo ou não querendo, tendo vontade ou não tendo vontade, entendendo que esse é o caminho de estarmos aos pés de Jesus. Esse é o caminho de mudar a nossa mentalidade. A oração muda a nossa cabeça. Mas não é você ir numa oração e dizer assim, pois é, eu fui um mês orar, me parece que... Não, é uma vida de oração. É a vida de oração que vai construindo e mudando a nossa mentalidade. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente passa por lutas e a gente está amparado em oração, a gente sente confiança para passar aquela luta. Quando a gente não anda em oração, a gente fica com medo. A gente entra em desespero. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. E agora? E o que eu vou fazer? E para onde eu vou? Por quê? Porque a gente está desconectado. Agora, quando você está conectado, você confia. Eu vou falar com o Senhor. Deus vai me dar uma direção. Deus vai me dar um caminho. É uma vida que se constrói e que Deus nos chama. Uma vida de relação. Não uma vida distante. Deus não quer você distante. Deus não quer que você seja, Deus está lá no alto. Não, Deus quer você perto, ouvindo, conversando, recebendo orientação, sendo edificado. Nessa distância, essa distância é uma distância que quem tem interesse é o inimigo das nossas almas. Porque quanto mais distante a gente ficar, mais a gente vai pensar como Ele quer que a gente pense. E quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais a gente vai estar orientado e não vamos perder tempo com bobagem, com distrações, com conversa fiada. Começa uma conversa, isso é conversa fiada. Vamos embora. Tem que seguir meu caminho. Segunda coisa, gente, em nome de Jesus, que acontece que é o custo da gente focar na realização primeiro e não na relação. É um sentimento de onipotência. Você já se sentiu onipotente? Eu vou te dizer que toda pessoa que é uma realizadora, todo homem que sustenta a sua família, toda mulher que trabalha e que é empreendedora, tem uma grande tentação. Todo líder tem uma grande tentação, que é de se sentir poderoso porque consegue fazer as coisas acontecerem. Quantos daqui que estão aqui sabem que consegue fazer as coisas acontecerem? Na sua casa. Chega lá, você faz as coisas acontecerem. No seu trabalho, você faz as coisas acontecerem. É ou não é? Quantos fazem isso aí? Levanta a mão. Faz ou não faz as coisas acontecerem? Não, vamos dar gente isso aqui. Fala com um, fala com o outro. Aí você começa a fazer as coisas acontecerem, você começa a se achar grandão. Né? Eu faço as coisas acontecer. Marta fez isso. Começou a arrumar tudo em casa. Eu arrumo, faço, aconteço. Daqui a pouco, como é que ela olhou para Jesus? Ela já olhou Jesus não como Senhor. Ela já olhou Jesus como um instrumento da sua vontade. Ela é tão atrevida que ela chega e diz para Jesus, ela dá uma ordem para Jesus. Ela diz assim, manda a minha irmã me ajudar. Olha que atrevida. Se fosse eu já ia responder para ela. Mas tu é atrevida, hein? Mas tu é uma desaforada, te coloca no teu lugar. Mas Jesus é mais paciente do que eu. Com certeza. Obrigado, Senhor. Aí Jesus diz, Marta, Marta, te acalma, relaxa. Mas o sentimento de onipotência estava ali. E o sentimento de onipotência, muitas vezes, está na nossa vida, para fazer acontecer. E nós temos que cuidar o nosso coração, para que a gente não ande com essa presunção no nosso coração. Você já pensou qual é o impacto que a sua vida tem
na vida de outras pessoas? Você já pensou o tipo de ambiente que você cria na sua intimidade? Lá na sua casa, as pessoas com as quais você convive todos os dias, qual é o tipo de ambiente que você cria na sua casa? O que acontece quando você está por perto? As pessoas se sentem alegres, as pessoas se sentem julgadas, as pessoas se sentem cobradas, as pessoas vão saindo de fininho, as pessoas têm medo, olha, chegou. Qual é o impacto que você tem? Porque quando nós permitimos que a realização preceda a relação, a atmosfera que nós criamos não é uma atmosfera de sentar e conversar. Porque quando nós nos descingimos, nos desvestimos dessa carapuça, dessa pose, dessa amarra, e nem diz o Marcelo Dedo, essa amarra que tu tem, qual é? Tem uns que a gente tem que dizer, né? Essa amarra que tu tem, qual é? Quando a gente se desveste dessa amarra, a gente começa a criar pontes, conexões. Às vezes você diz assim, eu não consigo conexão com os meus amigos, eu não tenho conexão com os meus pais, eu não tenho conexão com a minha família, eu não tenho conexão com as pessoas. E essa amarra? Já pensou em tirar essa amarra? Em ser o que você é, um ser humano insuficiente. Porque nós, como seres humanos, somos insuficientes. No sentido em que nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. Você nasceu pelado e chorando. Alguém teve que te pegar, te limpar os cocô, viu o que tu estava sentindo, te criou. E disse, agora eu sou adulto, eu não preciso mais de ninguém. Precisa sim, senhor. Eu entrei em tal serviço. Quem é que abriu a porta para você? Alguém teve que abrir a porta para você entrar. Ninguém mete o pé na porta. Eu meti o pé na porta. Mentira. Mentira, mentiroso. Você não consegue. As pessoas precisam colaborar com você para você ser bem-sucedido. Ninguém consegue ser bem-sucedido se não tem um grande número de pessoas que deseja que você seja bem-sucedido. Sabia disso? Se não tem má vontade, você não consegue nada. Então nós temos que entender, tirar essa amarra, essa pose. Porque às vezes você não é posudo com o pastor, mas é posudo na sua casa. Você quer tocar trombeta, que todo mundo marche. Calma, menos. A gente tem que, colocar as sandálias da humildade e mudar o jeito de ser. Porque nós não somos onipotentes. Você pode fazer, glória a Deus que você é empreendedor, não estou falando nada que você faz, mas não se esqueça, meu irmão que está aqui, a relação vem antes da realização. Terceiro e último, que está aqui na palavra, e que está linkado com aquilo que nós estamos falando. Terceira consequência de focarmos, em primeiro lugar, a realização, é que nós hostilizamos o nosso irmão, e quando eu falo do nosso irmão, a pessoa que está perto de nós, quando ela não é útil ou controlável. Alguns de nós gostamos de crianças, outros não gostam. Sabe que as pessoas estão parando de ter filho? Sabia? Cada vez menos. Sabe quanto é a taxa de natalidade do Rio Grande do Sul? Agora, 1,6 filhos. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos se extinguir.
A tendência da gente, em algumas centenas de anos, aí, talvez uns 200 anos, tchau, acabou-se. Porque as pessoas não querem ter filhos. Por que as pessoas não querem ter filhos? Porque elas acham que ter filho é despesa. Olha aí. Por quê? Porque a mentalidade de escravo, a realização está antes que a relação. Agora, ter filho não é despesa, não. Isso é uma mentalidade capitalista e de economia a respeito de algo tão sagrado. Ter filho é ter uma das realizações, uma das relações mais profundas e realizadoras da vida. É uma alegria você ter filhos, você ter uma família. E nós, como cristãos, temos que ter esse coração. E é isso que preserva a humanidade e faz com que a humanidade continue andando. É entender que a relação é mais importante. Olha, nossos antepassados, porque as pessoas, mas não vou conseguir. Minha avó teve 15. Chegava o um que tinha já ia cuidando do segundo que estava chegando. Nem sabia falar, já estava cuidando. E o que acontecia, gente? Porque essas pessoas tinham e sabiam se relacionar, elas também conseguiam realizar. Entendiam o lugar das coisas. E é isso que nós precisamos começar a entender também. Sair dessa mentalidade que nos contagia. Nós precisamos olhar para a família, não como um peso, mas como um privilégio que Deus nos dá. E isso se estende também para os vínculos, nos quais as pessoas deixam de estar debaixo do nosso controle. Os filhos não estão mais debaixo do nosso controle. A gente tem que aprender a amar os filhos adultos. Entendeu? Porque muitos de nós muitos de nós dependemos da dependência dos nossos filhos. Nós queremos que eles fiquem sempre ali, ai, pai, pai, pai. Nós temos que aprender a pressionar os nossos filhos independentes ou interdependentes. Quer dizer, eles estão se desenvolvendo, eles já não precisam de nós para um monte de coisas, mas a gente pode continuar amando eles assim mesmo. E isso é verdade para os filhos também. Filhos que estão aqui, agora porque você não precisa mais que o pai dê dinheiro para a merenda, não precisa mais que o pai dê dinheiro para fazer tal e qual coisa, agora ele não visita mais o pai. Ah, não, agora não preciso mais do meu pai, tchau. Não. Essa é a mentalidade do escravo, mentalidade de filho de Deus. É amar aquele que não é controlável e aquele que não é útil. Porque chega um momento que o pai não é mais útil. Não quer dizer que ele é um inútil. Mas chega um momento da nossa vida que o pai não é mais útil. Não serve mais para nada para nós. No sentido de que ele não nos orienta mais, ele não nos dá mais casa, ele não nos dá mais dinheiro. Então, tchau. Não. Essa é a mentalidade do mundo. É uma mentalidade escrava. É uma mentalidade que vai destruir tudo que está na nossa volta. A mentalidade do filho entende de filiação, de filho de Deus, que a relação vem antes da realização. Então, quando não há utilidade no outro, quando eu não posso controlar o outro, ele ainda é digno de me relacionar. Entendeu? É por isso que a nossa sociedade, olha a crise que nós temos na nossa sociedade. Nós temos crise com neurodivergentes. As pessoas maltratam neurodivergentes, pessoas com necessidades especiais, tratam mal os idosos,
E as crianças, por quê? Porque elas não são úteis, elas não são controláveis, elas não estão dentro de um contexto de lucro, então elas acabam sendo maltratadas. Nós precisamos resgatar, nós precisamos ser o povo que entende a mentalidade de que a relação precede qualquer tipo de realização. E aí Jesus, a gente olha para Jesus. Jesus diz assim: você está preocupada, Marta, e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? É a relação. Escuta só, o filé da vida não é o que você faz. O filé da vida é o que você gera de relação com o que você faz. Se o seu trabalho não gera vida na família, é inútil. Se aquilo que você faz não te ajuda a ser melhor com aqueles que você ama, não ajuda de nada. É prioridade invertida, é perda de tempo. A melhor parte da vida é a vida que nós gastamos com aqueles que estão próximos de nós. São as relações que nós construímos ao longo do caminho. Esse é o mais importante. Mas o mundo não quer isso. O mundo quer que a gente viva para o trabalho. Mas você tem que dizer que o trabalho não é em primeiro lugar. Você trabalha por causa dos seus relacionamentos. Amém? E mais do que tudo, porque você sozinho e eu sozinho não conseguimos dar conta disso. A chave é estarmos aos pés de Jesus. E eu quero encerrar com um texto bíblico que está em Salmos 27, 4. Salmos 27, 4. Diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que Deus nos ajude, que você entenda que a relação vem antes que a realização. E a realização é a partir da relação que temos com Deus e com as pessoas. Se não for assim, é escravidão a nossa vida. Nós estamos vivendo escravo. Nós estamos vivendo para aquilo que não vale a pena. Nós estamos vivendo para aquilo que vai nos ser tirado. Porque lá no último dia da sua vida aqui nessa terra, que você perceba que está batendo as botas. Pensa no seu último dia aqui. Você não vai dizer assim: tragam meus troféus, tragam a nota da prova que eu tirei na faculdade, me tragam a casa que eu construí. Não, você não vai querer nada disso. Você vai querer: eu quero os que eu amo, eu quero meu filho, eu quero a minha esposa, eu quero o meu amigo, eu quero o pastor, eu quero o líder do grupo familiar aqui. É isso. Porque o que é importante nessa vida é a relação. E é isso que levamos para a eternidade.
Deus está nos preparando para andar com a gente. E Ele quer andar já de agora. Já. Começa agora. E quando nós temos uma relação, aí sim podemos realizar em paz, sem loucura, a partir daquilo que sabemos no nosso interior, na intimidade com Deus e com as pessoas que amamos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.